Capítulo 5: Carboidratos e a carga glicêmica. Eu comia mal, muito açúcar e carboidratos, alimentos sem nenhum valor nutritivo o tempo todo. Ficávamos irritadíssimos. Avril Lavigne, cantora, comentando o mau humor da letra de sua música. Ray foi diagnosticado com diabetes tipo 2 há mais de 20 anos. Mas hoje não apresenta sintomas nem complicações da doença. Terry atende muitos pacientes com síndrome metabólica, caracterizada por vários efeitos adversos, entre os quais níveis excessivos de insulina quando se ingere pequena quantidade de carboidratos, e diabetes tipo 2. Consequentemente, nossos amigos, colegas e pacientes diagnosticados com síndrome metabólica SM ou diabetes tipo 2, ou que suspeitam da presença dessas condições, e nesse caso, nós os encorajamos a obter um diagnóstico, nos pedem orientações. Geralmente, incomoda-nos constatar que eles não recebem nenhuma orientação nutricional ou então recebem orientações erradas. Por exemplo, uma dieta sem reduções significativas de carboidratos com elevada carga glicêmica. Uma dieta que aumenta rapidamente o açúcar no sangue. Invariavelmente, os médicos desses pacientes não testam seus níveis de insulina e quase sempre receitam medicamentos, como o Glargine, que aumentam ainda mais esses níveis, sendo que o paciente talvez já tenha este problema. Nossa orientação àqueles com SM ou diabetes tipo 2 é que adotem o programa de longevidade de Ray e Terry para o nível inferior de carboidrato, menos de 1/6 das calorias totais, e evitem praticamente todos os carboidratos com carga glicêmica elevada, alimentos ricos em amido e açúcar. Nós os encorajamos a medir os níveis de insulina. Com SM ou diabetes tipo 2 no estágio inicial, não é incomum que os níveis de insulina sejam substancialmente mais elevados do que o normal, porque as células resistem em usá-las. Se esses pacientes estiverem usando medicamentos que estimulem a produção de insulina pelo pâncreas, nós os orientamos a substituí-los por medicamentos como metformina, que desestimula uma produção ainda maior de glicose pelo fígado e ou precoce, um bloqueador de amido que impede a digestão de uma parte dos carboidratos consumidos. Além disso, nós os incentivamos a adotar nossas diretrizes nutricionais descritas nos capítulos 4 a 8 deste livro, a atingir peso ideal, a fazer exercícios, tanto aeróbicos quanto treinamento de força, e a adotar o suplemento e outras recomendações citadas neste capítulo. As notícias que recebemos é de que, ao seguirem a dieta pobre em carboidratos e com baixa carga glicêmica, os pacientes perdem peso imediatamente e atingem níveis normais de glicose, sem o uso de medicamentos desagradáveis que estimulam a produção de insulina. Esses indivíduos constatam pouquíssimos efeitos colaterais, ou nenhum, com o uso dos suplementos que recomendamos. O principal ciclo da vida. A maioria das sociedades humanas reverencia alimentos ricos em carboidratos.
A Bíblia refere-se repetidamente ao pão como a base da vida, e todos conhecem a história de Deus fazendo chover maná, pão, dos céus para os israelitas em fuga. Considere a importância do arroz para os japoneses, da massa para os italianos e de cachorros quentes e pretzels para os fãs de esportes americanos. Uma visita a um supermercado contemporâneo ou a um aeroporto revela uma variedade interminável de produtos ricos em amido e açúcar. Porções modestas de grãos, em sua forma natural, podem ser parte valiosa de uma alimentação saudável. Mas o sistema digestório humano não evoluiu para consumir as enormes quantidades de açúcares e amidos refinados que compõem a moderna dieta ocidental. Com o tempo, esse desequilíbrio alimentar pode causar o colapso dos sistemas que controlam a glicose sanguínea, açúcar, resultando em SM ou diabetes tipo 2, além de acelerar a progressão tanto da doença coronariana quanto do câncer. Mais do que isso, o consumo desses alimentos produtores de glicose causa dependência, de modo que quebrá-la é o segredo para atingir e manter o peso ideal com êxito. Para entender a função e disfunção da digestão de carboidratos, precisamos entender o que eles são. O nome carboidrato sugere carbono hidratado ou aquoso, e a fórmula química para a maioria dos carboidratos, CxH2O-X, demonstra que consistem em combinações de moléculas de água e átomos de carbono. O açúcar simples, por exemplo, é C6H2O6. A glicose, também chamada dextrose, a frutose, encontrada em frutas, e a galactose têm essa fórmula, mas a disposição dos átomos é diferente. A glicose é fundamental para a existência de vida na Terra. A maioria das formas de vida obtém energia direta ou indiretamente de unidades de glicose. O açúcar refinado é um disacarídeo, ou seja, um açúcar duplo. Cada molécula consiste em uma unidade de glicose e uma de frutose. No corpo, ele se quebra rapidamente em monossacarídeos ou açúcares simples, como a glicose. O segredo do poder dos carboidratos de armazenar energia é sua capacidade de formar cadeias longas e complexas de unidades de glicose e frutose. Polissacarídeos, ou seja, muitos açúcares, são responsáveis por grande parte da energia e da estrutura de organismos vivos. Identificaram-se centenas de tipos de polissacarídeos. Eles se compõem de vários milhares de unidades de monossacarídeos unidas. O polissacarídeo mais comum, a celulose, consiste em grande número de unidades de glicose. Ela garante a estrutura da maior parte do reino vegetal. No corpo humano, outro polissacarídeo armazenado pelo fígado e pelos músculos, o glicogênio, compõe-se de cadeias ramificadas de glicose e armazena a maior parte da energia gerada em curto prazo por carboidratos. A fonte energética que circula no sangue, com disponibilidade imediata para as células,
é o açúcar simples, a glicose. Este combustível pode ser produzido rapidamente, a partir de proteínas e carboidratos ingeridos ou pela quebra do glicogênio armazenado. O principal armazenamento energético no corpo é sob a forma de gordura, uma reserva duradoura oferecida às células em ritmo muito mais lento. Curiosamente, contudo, a gordura não pode ser quebrada em glicose, açúcar no sangue. A proteína, o principal bloco reparador do corpo para criar a estrutura das células, também é formado indiretamente por carboidratos. Os ruminantes, como vacas e ovelhas, convertem os carboidratos presentes nas gramíneas em proteína, a qual ingerimos sob a forma de carne. Os carboidratos são vitais para o ciclo energético primário do mundo biológico. Em um processo denominado fotossíntese, as plantas combinam carbono do dióxido de carbono presentes no ar, na água do ar e do solo, e energia solar para produzirem reserva de energia de carboidratos, bem como resíduos, o oxigênio. Em um processo oposto e equilibrado, os animais respiram o oxigênio, ingerem e digerem os carboidratos das plantas e eliminam dióxido de carbono. Carboidratos em nossa dieta. Os carboidratos causam efeitos potentes sobre o corpo. A proporção de nossa alimentação formada por carboidratos, sobretudo os que consumimos, tem efeitos vitais sobre a saúde. Das 3 fontes de calorias, carboidratos, gordura e proteína, apenas os carboidratos não são necessários à sobrevivência. Não podemos viver sem certas gorduras essenciais e sem os blocos de construção proteicos corretos. Todavia, os carboidratos não são necessários à construção da estrutura das células. Haja vista que podemos obter toda a energia necessária a partir de gorduras e de proteínas. Contudo, recomendamos um equilíbrio saudável de carboidratos, porque alguns deles, como os de origem vegetal, são ricos em vitaminas, minerais e outros nutrientes. Mas um grande problema da alimentação moderna é sua dependência de uma grande quantidade de carboidratos prejudiciais. Para entender a função correta de carboidratos na dieta, é preciso entender como eles são digeridos. Os açúcares simples são absorvidos diretamente pelas células epiteliais, células de revestimento, no intestino delgado. Disacarídeos como a sacarose, o açúcar refinado ou a lactose, açúcar do leite, também são absorvidos diretamente por células epiteliais. Mas essas moléculas de açúcar duplo requerem a presença de certas enzimas para que possam ser quebradas em monossacarídeos. A enzima sacarase, por exemplo, quebra o açúcar refinado, sacarose, em glicose e frutose. A lactase converte o disacarídeo lactose, açúcar encontrado em derivados do leite, em glicose e galactose. Mais da metade da população humana adulta no mundo todo tem deficiência genética de lactase, que permite que a lactose chegue ao cólon
sem estar digerida. E, ali, sua fermentação causa perturbação gastrointestinal. Alimentos como amido ou polissacarídeos não podem ser absorvidos diretamente pelas células epiteliais de revestimento do intestino delgado. Primeiro, precisam ser quebrados em monossacarídeos e disacarídeos, o que é obtido pela enzima amilase, secretada pelo pâncreas e pelas glândulas salivares. O polissacarídeo mais comum é a amilose, que consiste em uma longa cadeia de unidades de glicose. Como seu nome sugere, a amilase é a enzima indicada para quebrar a amilose. Os carboidratos encontrados em grãos refinados e em hortaliças ricas em amido, por exemplo, batatas, são em sua maioria amilose e sua digestão é rápida. No que diz respeito ao aumento rápido do nível de glicose no sangue, não há muita diferença entre ingerir amidos de digestão rápida e ingerir açúcar simples. Em vez de meramente formar cordões longos e granulosos de açúcares simples, os polissacarídeos também se formam a partir de conjuntos mais complexos de unidades de monossacarídeos com muitas ligações reticuladas entre as moléculas. A fibra é um bom exemplo de polissacarídeo reticulado. O índice glicêmico. O termo índice glicêmico refere-se à velocidade a qual o alimento se converte em glicose no sangue. Açúcares simples transformam-se quase que instantaneamente em glicose. Por isso, tem elevadíssimo índice glicêmico, ou IG. Amidos compostos, sobretudo de amilose, como batatas, arroz e quaisquer alimentos feitos de farinha de trigo refinada, como pães, macarrão e massas, são digeridos quase com a mesma rapidez e, portanto, também têm IG elevado. As leguminosas, como feijões e lentilhas, têm IG relativamente baixo, em consequência do teor elevado de fibras e disposição complexa de carboidratos digeríveis e indigeríveis. Curiosamente, a frutose, o açúcar encontrado em frutas, embora consista em duas unidades de monossacarídeos exatamente iguais à sacarose ou ao açúcar refinado, tem índice glicêmico muito menor do que vários outros açúcares, porque sua absorção pelas células epiteliais do intestino delgado é mais lenta. Assim, embora de gosto doce, as frutas têm IG muito menor do que doces preparados com sacarose, por exemplo, confeitos. Além disso, frutas contêm fibras e muitos nutrientes importantes, como vitaminas e fitoquímicos. Isso não se aplica ao xarope de milho rico em frutose, comumente usado para adoçar refrigerantes, porque tem IG elevado. Informações sobre fibras. A fibra apresenta-se em duas formas: solúvel, dissolve-se em água, e insolúvel, não se dissolve em água. A aveia, por exemplo, usada no preparo de mingau, é um exemplo de fibra solúvel. O aipo é, em sua maior parte,
fibra insolúvel, indigerível. Embora a fibra seja classificada como carboidrato e, por lei, deva ser acrescentada a quantidade total de carboidratos indicado nos rótulos de alimentos, ela não tem calorias digeríveis. Portanto, a tortilha, pobre em carboidratos, encontrada no supermercado, que contém 11 gramas de carboidratos, dos quais 8 gramas são fibra, na verdade tem apenas 3 gramas de carboidratos digeríveis, e apenas estes podem elevar o açúcar no sangue e servir de combustível ou gordura para o corpo. As calorias de fibras apenas passam pelo trato digestivo e saem mais ou menos como entram, sem ser digeridas. Alimentos ricos em fibra também são benéficos, porque as porções solúveis são digeridas lentamente. Leguminosas, como lentilhas e feijões, combinam polissacarídeos digeríveis e indigeríveis em formações complexas, causando uma redução do ritmo da digestão de carboidratos, a qual é fundamental para impedir picos prejudiciais de insulina, como discutiremos no capítulo 9. O problema com o açúcar e a insulina. A fibra insolúvel também ajuda a manter a passagem dos alimentos pelos intestinos, auxiliando no funcionamento intestinal normal. As proteínas também podem se converter em glicose no corpo, mas esse processo requer muito mais etapas e, geralmente, leva muito mais tempo, fato que se reflete em um índice glicêmico relativamente baixo para a maioria dos alimentos proteicos. Quando se ingere uma refeição contendo muitos carboidratos de índice glicêmico elevado, o nível de glicose no sangue sobe rapidamente e o pâncreas produz um grande pico de insulina, o qual ajuda a levar a glicose da corrente sanguínea para as células. Essa ação mantém os níveis de glicose sob controle, mas um grande problema é que esses níveis de insulina temporariamente elevados quase sempre excedem o limite, deixando os níveis de glicose no sangue baixíssimos, o que resulta em mais vontade de consumir carboidratos com IG elevado. Um círculo vicioso. Com o tempo, o abuso contínuo desse ciclo, a ingestão de grandes quantidades de carboidratos leva a níveis elevados de glicose no sangue, os quais, por sua vez, levam ao consumo de mais carboidratos. Resulta em células menos sensíveis à insulina. Essa resistência à insulina é a causa principal da síndrome metabólica, também denominada síndrome X. Um grande problema de saúde que acelera a aterosclerose e outros processos de envelhecimento. Ela também pode levar ao diabetes tipo 2. E nesse caso, não importa a quantidade de insulina que o corpo produz, o açúcar no sangue ainda será elevadíssimo. Eis outros problemas causados por níveis excessivos de glicose no sangue. A rápida conversão em triglicerídeos ou gorduras acelera a aterosclerose e outros processos degenerativos. Ver capítulo 6.
o sistema imunológico fica inibido. A produção de adrenalina aumenta até 4 vezes. Essa ativação crônica da reação aguda ao estresse, ver capítulo 23, agrava os prejuízos ao corpo, entre os quais níveis mais elevados de cortisona, os quais inibem ainda mais o sistema imunológico, e elevação do colesterol. O açúcar promove o desenvolvimento de ampla variedade de células patológicas, entre as quais cândida, levedura, infecções fúngicas e câncer. O açúcar e a vitamina C competem pelo mesmo sistema de transporte. Portanto, o excesso de glicose no sangue interfere nas funções vitais desempenhadas pela vitamina C, no combate à infecção e na reparação de tecidos. O açúcar faz com que as moléculas proteicas tornem-se reticuladas entre si, uma causa básica do processo de envelhecimento. A ausência de fibra insolúvel em amido simples faz com que o alimento passe lentamente pelos intestinos, incentivando a formação de toxinas, gases e distensão abdominal. Esse efeito pode contribuir para o câncer de cólon. Como escolher carboidratos saudáveis? Quanto mais rapidamente o açúcar entra na corrente sanguínea, maior será o aumento de insulina. Ao fazermos escolhas alimentares corretas, podemos controlar amplamente os níveis de insulina. Mas escolher o alimento certo nem sempre é fácil. Alguns alimentos que não são doces ao paladar, por exemplo, batatas, elevam dramaticamente os níveis de insulina e de açúcar no sangue, ao passo que outros alimentos doces ao paladar, como batata doce, causam efeito menor. A principal maneira de especificar a velocidade com que determinado alimento eleva o açúcar no sangue e, consequentemente, a insulina é conhecer seu índice glicêmico. Um alimento com IG elevado aumenta os níveis de insulina e de açúcar no sangue mais rapidamente do que aquele com IG baixo. Por exemplo, amendoim. Portanto, é preciso conhecer o IG verdadeiro, a mensuração laboratorial da rapidez com que o alimento eleva o açúcar no sangue. Não é possível estimá-la apenas pelo fato de o alimento ser doce ao paladar, nem pelas quantidades de açúcar e amido presentes. Todavia, conhecer o índice glicêmico do alimento não é suficiente. Ervilhas com IG relativamente elevado, igual a 75, comparam-se ao pão branco, 70, e não ficam muito longe do açúcar refinado, 100. O arroz branco, por outro lado, tem IG menor, 64. A análise apenas dos números daria a impressão de que o arroz branco é uma opção alimentar melhor do que as ervilhas. Será? É melhor analisar não só o índice glicêmico do alimento, mas também o que se chama carga glicêmica, CG, o número de gramas de carboidratos no alimento multiplicado por seu IG. A CG
fornece uma mensuração aproximada da quantidade de insulina necessária para que o corpo possa digerir determinado alimento, porque a quantidade de insulina gerada depende tanto da quantidade de carboidratos quanto da rapidez com que estes se convertem em glicose. E é exatamente isso que se deseja saber. As respostas de insulina do corpo são mais influenciadas pela carga glicêmica dos alimentos ingeridos do que por seu índice glicêmico. Comparar a carga glicêmica de ervilhas e de arroz branco leva a algumas conclusões interessantes. Meia xícara de chá de ervilhas cozidas contém 7,5 gramas de carboidratos, Cg igual a 6, 7,5 vezes 75%. Porém, meia xícara de chá de arroz branco contém 36 gramas de carboidratos com Cg igual a 23. 36 vezes 64%. 4 vezes o valor para ervilhas. Portanto, baseando-se em um índice glicêmico menor, embora o arroz branco eleve o açúcar no sangue mais lentamente do que as ervilhas, para começo de conversa, ele tem muito mais carboidratos. Acaba causando efeito muito maior sobre os níveis de insulina, como se reflete em sua carga glicêmica muito mais elevada. Estudos demonstraram que dietas ricas em Cg estão fortemente relacionadas aos marcadores sanguíneos, indicadores de síndrome X, como HDL-C, bom colesterol reduzido e triglicerídeos elevados, gorduras no sangue. Portanto, procure ingerir alimentos com Cg baixa. É mais vantajoso ingerir alimentos como amendoim, feijão, lentilhas, ervilhas, cenouras, pão preto e pão integral do que batatas, arroz branco, macarrão, doces e cereais semi-prontos para consumo no desjejum. Leva tempo aprender quais os alimentos que devemos ingerir e quais devemos evitar, mas acabamos aprendendo. Logo percebemos que essa distinção não é complicada. O consumo ideal de carboidratos. Não é incomum que se consumam 60% ou mais das calorias sob a forma de carboidratos. Dividimos os indivíduos em grupos de carboidratos reduzidos e moderados, embora nosso nível recomendado, até mesmo para o grupo moderado, seja muito inferior ao que muitas pessoas geralmente consomem. Nosso grupo de carboidratos reduzidos consiste em 5 subgrupos de indivíduos que deveriam reduzir os carboidratos até no máximo 1/6 de suas calorias totais e eliminar todos os carboidratos de carga glicêmica elevada. Grupo de carboidratos reduzidos. Os 5 subgrupos do grupo de carboidratos reduzidos encontram-se relacionados a seguir. 1. Indivíduos que tentam perder peso. A eliminação de todos os alimentos com Cg elevada garante o êxito. Ao acabar com a vontade de ingerir carboidratos,
constatamos que é possível controlar a alimentação, saciando-nos com menos calorias. Se essa mudança não for feita, pode ser que as chances de perder e manter o peso ideal com êxito sejam praticamente inexistentes. 2. Indivíduos com SM. No capítulo 9, o problema com o açúcar e com a insulina, falaremos sobre o diagnóstico da síndrome metabólica, ou síndrome X, que atinge cerca de 1/3 da população adulta. Portadores de SM quase sempre têm nível de glicose no sangue em jejum igual ou superior a 100, indicando que o corpo não consegue processar adequadamente os carboidratos. Esta síndrome resulta em pressão arterial elevada e acelera bastante a aterosclerose, que é o processo subjacente na maioria das doenças coronarianas. A mudança mais importante a ser feita para controlar a SM e impedi-la de se transformar em diabetes tipo 2 é reduzir na dieta a quantidade total de carboidratos com CG elevada. 3. Indivíduos com diabetes tipo 2. Uma das principais características do diabetes tipo 2 é que as células se tornam altamente resistentes à insulina e não conseguem usar, com eficácia, a glicose no sangue, fazendo com que estes níveis permaneçam elevados. Na tentativa de abaixá-los, o pâncreas produz altíssimos níveis de insulina, que é um problema porque ela acelera a aterosclerose e outros processos de envelhecimento. Por fim, o pâncreas acaba danificado e deixa de produzir insulina, agravando o quadro diabético. 4. Indivíduos com grandes fatores de risco para doença coronariana. No capítulo 15, a verdadeira causa da doença coronariana e como preveni-la, analisaremos como avaliar esses fatores de risco. A redução drástica de carboidratos melhora significativamente o nível de colesterol e outros lipídios, reduzindo o risco de doença coronariana. 5. Portadores de câncer e pessoas que tiveram câncer ou com risco elevado para a doença. Ao contrário de outras células e tecidos no corpo, as células cancerígenas reproduzem rapidamente e têm apetite voraz por glicose. Na verdade, a glicose é o único alimento que elas podem consumir. Ao reduzir a oferta de glicose, o indivíduo ajuda a impedir que células cancerígenas latentes se transformem em tumores. A redução de carboidratos, sobretudo com elevada CG, é uma das medidas mais importantes que se pode tomar para a prevenção do câncer. Esses 5 subgrupos compreendem a maioria da população dos Estados Unidos e da Europa. Observe que nossa recomendação para o consumo de carboidratos por indivíduos, nesse grupo de carboidratos reduzidos, ainda é maior do que aquela de outras dietas famosas, com restrição de carboidratos, como a dieta do Dr. Atkins. Especificamente,
fazemos as seguintes recomendações para este grupo de carboidratos reduzidos: eliminar alimentos com CG elevada, entre os quais confeitos, sobremesas de todos os tipos contendo amido refinado e açúcar, pães, massas e hortaliças ricas em amido, como batatas e arroz. Limitar o consumo total de carboidratos a menos de 1/6 das calorias totais. Evitar grãos e sucos de fruta em geral. Ingerir pequenas quantidades de frutas com CG baixa, por exemplo, bagas e melões. Ingerir quantidades limitadas de carboidratos aceitáveis, como leguminosas, feijão, lentilha e castanhas. Ingerir quantidades maiores de carboidratos aceitáveis, como hortaliças pobres em amido, sobretudo frescas e levemente cozidas. Boas opções são repolho, couve de Bruxelas, brócolis, couve, mostarda, acelga, couve galega, espinafre, todos os tipos de alface, alface roxa e repolhuda, alface romana, almeirão, etc. Repolho chinês, couve chinesa, vagem, aipo, couve-flor, abobrinha, pepino e hortaliças verdes ou que, em geral, crescem acima do solo. A maioria das hortaliças que crescem no subterrâneo, raízes, como batata, beterraba e nabo, geralmente têm muito mais carboidratos totais e carga glicêmica mais elevada do que as hortaliças verdes, que crescem acima do solo. Eis como calcular o limite de calorias no grupo de carboidratos reduzidos. Para o peso e nível de atividades atuais, procure o número de calorias totais e o número de gramas de carboidratos. O número de calorias representa o nível de calorias que permite a manutenção do peso atual, como discutiremos no capítulo 8, sobre a obtenção do peso ideal. Quando é preciso perder peso, recomendamos a adoção do nível de calorias e nível correspondente de carboidratos para o peso ideal ou desejado. Assim, alcança-se a meta aos poucos. Como exemplo, a manutenção do nível de calorias para um indivíduo moderadamente ativo com 68 quilos é de 2.250 calorias, o que se traduz em um limite de carboidratos igual a 94 gramas por dia. Se o indivíduo não pertence aos 5 subgrupos definidos anteriormente, ainda corre o risco de desenvolver SM, doença coronariana e câncer. Portanto, é preciso também prestar atenção à quantidade e à escolha de carboidratos. Grupo de carboidratos moderados. Para o grupo de carboidratos moderados, indivíduos fora dos 5 subgrupos anteriores, recomendamos as seguintes medidas: reduzir drasticamente alimentos com elevada carga glicêmica, como confeitos, sobremesas de todos os tipos contendo açúcar e amido refinado, pães, roscas,
massas e vegetais ricos em amido, como batata e arroz. Limitar o consumo total de carboidratos no máximo em 1/3 das calorias totais. Ingerir quantidades limitadas de grãos integrais. Consumir quantidades limitadas de frutas e suco de frutas. Ingerir bons carboidratos, entre os quais leguminosas, lentilhas, feijões e castanhas. Ingerir hortaliças pobres em amido, carboidratos que podem ser consumidos praticamente sem restrições. Considerar o uso de um bloqueador de amido. Adoçantes alternativos. Devemos evitar o açúcar em todas as suas formas, porque ele é o alimento com carga glicêmica mais elevada. Este fato levanta a questão de alternativas aceitáveis. Sacarina, o substituto original para o açúcar, passou, em 1977, obrigatoriamente a ostentar um rótulo de alerta quanto ao seu potencial cancerígeno, porque foi associada ao câncer de bexiga em animais laboratoriais. Recentemente, houve um movimento empreendido pelos fabricantes de sacarina para derrubar essa exigência. Mas continuamos achando que os estudos originais, que citam o risco de câncer, são pertinentes, de modo que não recomendamos seu uso. Aspartame também é um adoçante que não recomendamos, por causa de seu risco potencial à saúde. Segundo um relatório no Jornal de Medicina da Nova Inglaterra, o aspartame pode causar desequilíbrio significativo de aminoácidos e neurotransmissores no cérebro. Um exemplo disso é a redução na disponibilidade do aminoácido triptofano, capaz de reduzir os níveis de serotonina no cérebro, fato este que causa oscilações de humor e distúrbios do sono. Além disso, com o consumo do aspartame, ocorre liberação de metanol, álcool de madeira. Essa substância tóxica pode provocar cefaleia, desmaio, convulsões, perda de memória, oscilações de humor, depressão, entorpecimento nas extremidades, náusea, perturbação gastrointestinal e sintomas de fibromialgia. Ainda que não contenha açúcar, há informações de que o aspartame pode causar elevação nos níveis de insulina. Como muitas das doenças associadas ao consumo de açúcar resultam de níveis elevados de insulina, esse resultado é preocupante. Acesulfame K, acesulfame de potássio. Aprovado pelo FDA em 1988, é comercializado como adoçante de mesa denominado Sanet. O acesulfame K bruto é 200 vezes mais doce do que o açúcar. O benefício de marketing desse produto é a longa vida de prateleira, que atraiu a indústria de refrigerantes do tipo diet. Um estudo sugeriu que ele poderia estimular a liberação de insulina. Em 1997, uma pesquisa feita com camundongos concluiu que, diante dos presentes dados significativos de
genotoxicidade mamífera in vivo, deve-se usar o acesulfame K com cautela. Sucralose, Splenda, aprovado pelo FDA em 1998, é criado pela modificação de moléculas de açúcar para que não sejam digeridas. As moléculas modificadas, obtidas pela cloração do açúcar, são 600 vezes mais doces do que o açúcar refinado. Como a sucralose é eliminada do organismo sem ser digerida, tem menor potencial de criar complicações do que a sacarina ou o aspartame. Há preocupações quanto ao seu potencial de a sucralose gerar compostos nocivos. À medida que passar pelo sistema digestório, mas testes em camundongos indicaram que o adoçante foi excretado praticamente inalterado, apenas com metabólicos insignificantes. Muitos dos substitutos de alimentos pobres em carboidratos agora existentes usam esse novo adoçante. É melhor do que a sacarina ou o aspartame, pelo que sabemos atualmente, mas há motivo para cautela até que tenhamos experiências mais considerável com o seu uso. Existe um adoçante não calórico natural que recomendamos. Stevia é um adoçante que até nos faz bem. Trata-se de uma planta nativa da América do Sul, um suplemento alimentar natural 30 a 100 vezes mais doce do que o açúcar refinado. No Paraguai, valorizam-no por seus efeitos medicinais e doçura natural há 1,5 mil anos. Tem uso similar no Japão há 2 décadas e, recentemente, ficou conhecido nos Estados Unidos como adoçante saudável, totalmente natural. Desconhecemos quaisquer reações adversas resultantes do uso da estévia. Fizeram-se vários estudos no Japão e nos Estados Unidos sobre seus efeitos na membrana celular, em sistemas enzimáticos e câncer, e não se descobriu nenhum efeito negativo. Na verdade, observaram-se muitos benefícios significativos à saúde. É altamente nutritivo, pode reduzir o açúcar no sangue em diabéticos, mas também regula o açúcar no sangue em não diabéticos. Pode reduzir a pressão arterial elevada. Mata bactérias que causam a cárie dentária. Podem aumentar os níveis de energia e atividade mental. Ajuda a reduzir a vontade de consumir álcool e tabaco.